Salve Maria! Hoje temos a imensa alegria de iniciarmos a nossa penúltima aula do curso de consagração. Já estamos literalmente na reta final. Por assim dizer, a bandeira de chegada já está acenando. Só que essa bandeira de chegada é a bandeira do Sagrado Coração de Jesus, é a bandeira, o estandarte do Imaculado Coração de Maria. Que alegria a cada passo, nós vimos avançando mais no conhecimento das infinitudes e ceucitudes de Maria Santíssima. Como nos faz bem estudar, nos aprofundar, sobretudo para que nós possamos amar mais essa queridíssima Mãe que Deus Nosso Senhor nos deu como intercessora. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos rezar e pedir graças sobrenaturais, místicas e superabundantes para esse dia de curso de consagração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs. Então, hoje nós temos pontos muito importantes do nosso curso de consagração. Hoje, todo ele será voltado para o conhecimento de si mesmo. É de suma importância que nós conheçamos a nós mesmos, para que dessa forma termos bem presente quem somos. E tendo presente quem somos, tudo o que nós devemos fazer para nos entregar inteiramente a Maria Santíssima. E aqui São Luís Maria Grignion de Montfort vai destrinchar esse quem somos. E ele vai dar exemplos fortes, então não se assustem quando São Luís vai fazer uma comparação de quem somos nós em relação a uma série de animais que não espelham as nossas virtudes. Mas vai fazer muito bem para nós. Por quê? Porque aqui faz com que o nosso orgulho, e meu Deus do céu, quem pode dizer que não é orgulhoso? Tirando Nossa Senhora, São José, os santos que desde a sua mais tenra infância se entregaram inteiramente a Deus, a maior parte dos homens tem essa debilidade e infelizmente se deixam levar por essa miséria do orgulho. Então hoje vamos agora estudar um pouquinho isso e vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude a abrir os nossos olhos, cair as escamas das nossas ilusões em relação a nós mesmos. Então vamos aqui. Temos uma terceira verdade muito importante. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Devemos pôr de lado, abandonar, jogar no lixo. É isso que nós devemos fazer. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Então vejam bem aqui como São Luís é muito claro, muito objetivo, as nossas melhores ações. Se nós não tomarmos cuidado, quando fazemos um benefício para alguém, ao invés de nós restituirmos a Deus aquele benefício que é fruto dos dons que Ele nos deu por intermédio de Maria Santíssima, nós somos tendentes a nos apropriar daquilo e querer que tenhamos os elogios correspondentes àquele ato bom que nós fizemos. Sendo assim, roubamos a glória de Deus para nós. Portanto, como diz São Luís, nossas melhores ações são manchadas, corrompidas pela maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja, que cheira mal, ou quando se põe um vinho em uma pipa, um barril, cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Queridos irmãos e irmãs, hoje São Luís vai usar de imagens claras, diretas, objetivas, para que nós não tenhamos ilusão de nós mesmos. Então aqui ele dá esse exemplo muito, muito impressionante, água limpa num vaso sujo. Todas as senhoras, todos nós sabemos que essa água limpa fica contaminada.
Evidente. E um vinho, talvez isso conheçamos menos, mas um vinho muito bom que vai ficar num barril para ter o tempo de envelhecimento necessário para que ele possa atingir o auge do sabor. Se eu coloquei num barril que já tinha vinho azedo, aquele vinho excelente vai ficar azedo também. Esses somos nós, ou seja, essa água limpa, esse vinho puro, que é a graça de Deus em nós, se não tomarmos cuidado, porque aqui, infelizmente, esse vaso que somos nós, esses barris que somos nós, já estão contaminados pelos nossos pecados. E aí o que acontece? Esses benefícios e esses dons todos que Deus nos der, e é bom lembrar, sempre por intermédio de Maria Santíssima, ficam meio azedados, meio estragados e sujos. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos, esses dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados, pelo mau germe e pelo fundo que o pecado deixou em nós. Então aqui está muito claro, irmãos e irmãs. É, portanto, de grande importância, e aqui é bom frisar, grande importância para adquirir a perfeição, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Então aqui é necessário, ele vai dar os elementos super importantes para que nós possamos entender o que nós temos que despojar-nos de nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer, primeiramente, e bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem e nossas fraquezas em todas as coisas. Aqui nós precisamos ver de frente nossas debilidades, nossas más tendências, nossas misérias, tudo o que o pecado já produziu em nós. E aqui, tendo muito presente isso, o que vai acontecer, eu vou me dar conta, é disso que eu tenho que me despojar. Olha que interessante, como é muito lógico todo o princípio de pensamento de São Luís, Maria Grignon de Montfort. Então nós devemos pensar no quê? O pecado de nossos primeiros pais nos corrompeu. Claro, nós conhecemos a história sagrada, já aprendemos na catequese e quantas vezes na liturgia da missa nos é lembrado esses princípios. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram o pecado original, aquele pecado de orgulho. O demônio prometeu que se eles desobedecessem comendo aquele fruto, seriam iguais a Deus. Então vejam a maldade que começou nos nossos primeiros pais e nós somos herdeiros desse pecado original. Então já temos toda uma má tendência na nossa conduta, se não tivermos uma vigilância, se não tivermos um espírito de oração, eu diria mais, se não formos consagrados a Maria Santíssima, fica bem complicada a nossa perseverança no bem. Depois, os pecados atuais que cometemos aumentam em nós a corrupção, deixando maus traços em nossas almas. Pecados atuais. Então aqui, da nossa parte, cabe, por assim dizer, pegarmos, como que relembrarmos um pouquinho, o nosso último exame de consciência. O último exame de consciência que redundou na nossa confissão. Basta lembrar desse exame. Portanto, são os nossos pecados atuais, aquelas nossas faltas de sempre, infelizmente as nossas más tendências. Temos tudo isso. Que mais? Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Carne. Então veja que é um dos modos que o demônio procura se utilizar para nos perder. Ele mesmo, o demônio, o mundo e a carne. Porque ele se utiliza de todas as nossas más tendências para isso. E aqui eu me referia no começo a esse ponto, queridos irmãos e irmãs, que São Luís pega como que forte, para que nós possamos fazer uma comparação para não termos ilusão de nós mesmos. Certamente ele usa alguma coisa que era uma linguagem fluente, corrente da época dele. Não é? Ele viveu há séculos atrás. Então, todos os exemplos que ele vai dar aqui de vários animais, comparar a vícios, portanto, os nossos vícios, são de São Luís. E é interessante, porque
sem dúvida nenhuma, esse santo ele tem muita lógica de pensamento. Então, vamos aproveitar todos esses exemplos fortes, e eu diria fenomenais, que ele nos dá, para que assim não tenhamos ilusão de nós mesmos. Olha só como ele começa. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões. É verdade. Então, aqui, sobre que prisma ele vai ver o pavão? O pavão, quando quer se mostrar, evidentemente, abre aquela bonita cauda. Quanto a isso, ninguém questiona a beleza do pavão. Mas aqui ele pega justamente por esse lado. O lado em que ele quer se mostrar orgulhoso. Olhem para mim. Ele quer chamar atenção sobre si. E não é verdade que é um exemplo muito, muito real? Quantas vezes fazemos as coisas para chamar atenção para nós mesmos? E aí que vem aquele ponto inicial, as nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas, justamente por esse lado, querer chamar atenção sobre nós. Aqui vem um outro ponto interessantíssimo, mais apegados à terra que os sapos. Outro exemplo que certamente se utilizava na época dele. Os sapos são aqueles répteis que nós conhecemos, mas que vivem apegados ao chão. Quando muito dão um saltinho, mas não vai longe. Ele quer mostrar que esses somos nós, apegados à terra. Nós queremos, por assim dizer, que o nosso fim último seja aqui na terra. Queremos ter todos os prazeres que o mundo oferece. Então, nesse sentido, apegados à terra. Eu não quero deixar os bens, eu não quero deixar as posses, eu não quero deixar o dinheiro. Então, nesse sentido, é que ele nos compara a sapos. Depois, mais feios que os bodes. Certamente era uma linguagem fluente da época dele. Então, o bode, a feiura, etc., nos compara a isso. E tantas vezes nós somos levados pela vaidade de nos acharmos as pessoas mais bonitas do mundo, ou pelo menos nós quereríamos que as pessoas nos vissem assim. Pessoas belas, pessoas bonitas, simpáticas, que por onde eu passo todo mundo olha. Não é real isso, irmãos, irmãs. Isso é uma ilusão que nós temos, é uma ilusão que o demônio coloca. Depois, mais invejosos que as serpentes. Curioso, a serpente é símbolo do disfarce, da camuflagem, pronta para atacar e fazer mal a alguém. Também é inveja, vejam só que impressionante. Depois, aqui é fácil de entender. Mais glutões que os porcos. Sim, comem a ponto de passar mal, comem a ponto de, literalmente, engordar de uma forma desmedida. Então, esses somos nós se não temos vigilância. Mais coléricos que os tigres. Certamente corria na época dele que o tigre tem uma cólera avassaladora. Ou seja, mediante a menor reação de alguém, ele ataca a ponto de destroçar. Esses somos nós quando alguém faz algum mal contra nós ou insinua alguma coisa. Vamos para cima como se fossem uns tigres ferozes. Mais preguiçosos que as tartarugas. Também um animal que, de fato, vamos dizer assim, denota muito esse lado da preguiça. Nada é feito com agilidade, nada é feito com presteza. É aquela lentidão preguiçosa. Aqui, repito, são os exemplos que São Luís utiliza para ficar claro para nós quem somos nós. Mais fracos que os caniços. Caniços. Então, caniço ao vento, ou seja, balança para qualquer lado, não oferece resistência para nada, se deixa levar muito facilmente por tudo e por todos. E mais inconstantes do que um catavento. Sim, são pessoas que ora nós estamos com uma resolução muito boa, agora nós vamos ser virtuosos, vamos rezar, vamos fazer a nossa leitura espiritual, enfim. E daí um pouco, hoje eu não fiz nada, hoje eu não consegui fazer nada. Ou seja, é o oposto daquele propósito tão bom que nós começamos o dia, no meio do dia já mudei. Então é o catavento que conforme o vento muda. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado. E só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, como foi dito na nossa penúltima meditação do curso de consagração, é fenomenal que São Luís use dessa linguagem muito clara para nós nos colocar nos devidos lugares, para saber bem exatamente quem nós somos e o que nós vamos consagrar a Maria Santíssima. Esses somos nós. E aqui nós entendemos como
é um benefício tão grande para as nossas almas, para a nossa salvação eterna, para a Santa Igreja nos consagrarmos como escravos de amor a Maria Santíssima. E só para mostrar um pouquinho como nós temos essa inconstância e como é necessário que tenham pessoas que nos ajudem, e sobretudo na consagração nós sabemos o quanto Nossa Senhora vai nos ajudar nessas nossas más tendências. Então queria passar um pequeno audiovisual para todos que nos assistem, para que nós tenhamos bem exatamente essa ideia, a nossa má tendência, o nosso orgulho, o nosso desejo de chamar a atenção. Então, se nós não tomarmos cuidado, tendemos para o mal. Aqui, nessa história, muito bonita, por sinal, que vai ser contada, mostra bem como é importante que tenhamos alguém que nos ajude para não sermos mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes e etc. Então, olha que bonita essa história agora. Vamos prestar atenção aqui. É uma boa lição. E aqui vem, um estudante universitário saiu um dia a dar um passeio com o professor, a quem os alunos consideravam seu amigo devido à sua bondade para os que seguiam as suas instruções. Então era um professor dedicado, era um professor que ele queria que as aulas ministradas num curso normal se prolongassem depois, porque ele procurava passar bons princípios para os alunos. Então um dia saiu para dar uma volta com um dos alunos. Vamos ver. Enquanto caminhavam, viram no seu caminho um par de sapatos velhos e calcularam que pertenciam a um homem que trabalhava no campo, ao lado, e que estava prestes a terminar o seu dia de trabalho. Então veja que cena curiosa. Hoje em dia, quizá é um pouquinho mais difícil nós nos depararmos com uma situação como essa. Então estamos andando por um bosque e de repente um par de sapatos usados, de um trabalhador que tem que economizar o sapato, portanto trabalha descalço, para que dure mais tempo aquele sapato, porque ele não tem dinheiro para comprar um novo par de sapatos. Então veja que se depararam com essa cena. Então, recapitulando, o aluno e o professor. O que aconteceu? Vamos ver. O aluno disse ao professor, aqui, queridos irmãos e irmãs, más tendências às quais nós facilmente nos deixamos levar. O que o aluno disse para o professor? Vamos fazer uma brincadeira. Vamos esconder-lhe os sapatos e vamos nos esconder atrás de uns arbustos para ver a sua cara quando não encontrar. Então veja, um homem dedicado que estava no campo, suando, trabalhando para conseguir o sustento para a sua casa. Aluno bem posicionado, aluno com boas posses, dá essa ideia. Então vejam as nossas más tendências. Então, quase que eu diria aqui, apegados à terra como sapos, depois feios como os bodes. Que atitude feia tomaria esse aluno se fizesse isso? Como é bom nós termos pessoas boas ao nosso lado, como é bom termos boas amizades aos nossos lados, que nos ajudam a não nos deixarmos levar para o abismo. E o que disse o professor? Vamos ver. Meu querido amigo, disse o professor, nunca devemos nos divertir à custa dos pobres, dos mais necessitados, das pessoas que padecem dificuldades para a sua existência. Em frente. Tu és rico, disse o professor, e podes dar uma alegria a este homem. Por que você quer dar uma tristeza para ele? Coloca uma moeda em cada sapato e depois vamos nos esconder para ver a sua reação quando encontrar os sapatos, cada um com uma moeda. Então vejam que bom que esse professor estava com esse aluno. Se não estivesse, ele faria sua traquinagem, que não seria uma pequena traquinagem em função do que nós vamos ver agora, em frente. Fez isso e ambos se esconderam no meio dos arbustos. O pobre homem terminou as suas tarefas diárias e caminhou até os sapatos para voltar para casa. Então aqui, os dois de fato estavam escondidos para ver a reação daquele homem, daquele pobre homem, daquele homem trabalhador dedicado por sua família, quando ele fosse calçar os sapatos e encontrasse as moedas. Vamos ver a reação do homem. Ao chegar junto dos sapatos, deslizou o pé no sapato, mas sentiu algo dentro deste. Baixou-se para ver o que era e encontrou uma moeda. Pasmado, perguntou-se o que havia acontecido. Olhou para a moeda e voltou-se para olhá-la. Ele não sabia o que estava acontecendo.
porque aparecer uma moeda no sapato era a coisa mais rara do mundo. Mas enfim, vamos em frente. Olhou à sua volta para todos os lados, mas não via nada nem ninguém. Guardou-a no seu bolso e foi calçar o outro sapato. Sua surpresa foi ainda maior quando encontrou a outra moeda. E aí vejam só que atitude bonita tomou esse homem. E aqui nós temos que nos colocar no lugar dos dois, o professor e o aluno, que estavam atrás de um arbusto observando a reação daquele homem. Isso aqui, irmãos e irmãs, nós estamos utilizando para ver o seguinte: qual é a nossa má tendência? Para onde nós queremos caminhar? Para a ruína dos outros. E graças a Deus esse professor virtuoso ajudou aquele aluno a tomar uma boa atitude. Vamos em frente. Seus sentimentos esmagaram-no. O que fez o homem que encontrou as moedas no sapato? Pôs-se de joelhos, levantou os olhos ao céu e em voz alta fez um enorme agradecimento, falando de sua esposa doente e sem ajuda, e de seus filhos que não tinham pão, e devido a uma mão desconhecida não morreriam de fome. Não é bonita essa história? Então vejam como é interessante, ao invés de uma má atitude que corresponde a isso que São Luís está descrevendo, ele tomou uma boa atitude. Quase que nós poderíamos dizer, que bonito. Certamente esse professor seria um consagrado a Maria Santíssima. E esse jovem que tomou essa atitude bonita seria um futuro membro que participaria de um curso de consagração a Nossa Senhora. Vamos em frente, não terminou a história não. O estudante ficou profundamente emocionado e seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Não é bonito? Aí ele já começou a se dar conta do mal que ele faria. Agora, disse o professor: não está mais satisfeito com esta brincadeira? Não é bonito? O professor deu uma bela lição para ele. Ou seja, o que você faria? Você deixaria aquele homem desnorteado, coitado, e vejam as provações que ele já estava passando. A esposa doente e não tinha dinheiro para comprar os remédios. Os filhos não teriam um pão para comer num café da manhã, numa refeição, porque ele não tinha dinheiro para comprar. E aquelas duas moedas que foram ali colocadas, resgataram uma esposa doente e deram comida para os filhos. Em frente. O jovem respondeu: professor, você ensinou-me uma lição que jamais hei de esquecer. Agora entendo algo que antes não entendia. É melhor dar que receber. Então, isso nos toca profundamente. Então, vamos pedir muito a Nossa Senhora que esse belo exemplo desse professor e da bela atitude que tomou esse aluno seja também para nós uma espécie de um parâmetro. Quando nós quisermos fazer bem a alguém, vamos dar tudo possível para obter esse bem e não vamos nos deixar levar para as nossas más tendências que querem fazer atitudes que são muito deploráveis em relação ao próximo. Vamos em frente aqui no texto tão bonito. Depois disso, por que admirarmos de ter Nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma? Que aquele que amasse sua alma a perderia e quem a odiasse se salvaria? Está em São João, capítulo 12, versículo 25. Claro, porque aqui São Luís está sendo muito claro. Nós não temos que admirar que nós temos que ter ódio às nossas vidas nesse sentido. No sentido de que esses somos nós. Com todas essas características que São Luís enumera, comparando com esses animais. Em segundo lugar, para despojarmos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Que interessante, morrer para nós mesmos. Vamos ver, ele vai dar exemplo, mas depois vamos comentar um pouquinho isso daqui. Isto é, servir-nos das coisas desse mundo como se não o fizéssemos. Vivemos no mundo sem ser do mundo. Olha que interessante. São as frases das Escrituras, dos apóstolos. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis, todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. Então vejam que interessante. O que seria, caríssimos amigos, morrer para nós mesmos? Não é verdade que muitas vezes nós queremos impor sempre a nossa opinião pessoal em relação à opinião dos outros? Isso acontece muito frequentemente. Então o que seria morrer um pouquinho para nós? Ao invés de nós impormos a nossa opinião,
evidentemente, mediante uma situação que não está um bem maior em jogo, não está a Santa Igreja em jogo, mas que, por uma banalidade qualquer, eu não quero ceder. Não é verdade que é bom nós morrermos um pouquinho para nós mesmos e cedermos em relação à vontade de um outro? Em coisas secundárias, em coisas banais, em coisas pequenas. Não é verdade que isso nos faz bem para que nós possamos pisar no nosso orgulho, pisar no nosso amor próprio? É assim que devemos agir, queridos irmãos e irmãs. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Então, quando nós escolhemos a devoção a Maria Santíssima, nos consagrarmos a ela como escravos de amor, nós estamos nos despojando de nós mesmos. Nós estamos reconhecendo toda essa nossa maldade. Nós estamos conhecendo que nós devemos morrer um pouquinho para nós mesmos. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, nós realizaremos tudo isso que São Luís está nos indicando quando nos consagramos a ela. Não é uma coisa, não é algo espetacular? Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça. Então, agora nesse próximo ponto que vamos tratar no dia de hoje, a penúltima aula de preparação para a nossa consagração a Nossa Senhora, São Luís vai nos revelar um segredo da graça. Então vamos pedir muito a Nossa Senhora que nós possamos ter os nossos corações e as nossas almas muito abertas para esse segredo maravilhoso que hoje o grande São Luís Maria Grignion de Montfort e com o auxílio de Maria Santíssima vai nos revelar. Artigo 1º, conhecimento e desprezo de si mesmo. Primeiro ponto, pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal. Então olha que bonito, Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo, vai obter as graças, vai interceder por nós, para que nós possamos, pela graça dela, conhecer o nosso fundo mal, a nossa corrupção e a nossa incapacidade para todo o bem. E em consequência desse conhecimento, vós desprezareis e será com horror que pensareis em vós mesmos. Aqui não resisto, já foi comentado em outras reuniões, mas não resisto em dar um fatinho da vida de São Luís Maria Grignion de Montfort, de como ele se via, de como ele se considerava um grande pecador. A última frase que ele disse antes de entregar sua santa alma a Deus, sabem qual foi? Graças a Deus eu vou morrer, não pecarei mais. Queridos irmãos e irmãs, pensem nisso. Esse grande santo que nos dá essa belíssima lição de formação em relação a Maria Santíssima, um homem de virtude fantástica, virtude heróica, olhe, de uma caridade, de uma bondade sem igual, quando ele está para morrer, graças a Deus não vou pecar mais. Que lição para nós, queridos irmãos e irmãs. Então é muito importante que Nossa Senhora obtenha do seu divino esposo, o Espírito Santo, graças para que nós possamos pensar como São Luís. E aí vem, e será com horror que pensareis em vós mesmo. Considerar-vos-ei, aqui São Luís, mais uma vez, lembre que eu adverti no início, que ele usaria imagens fortes, sobretudo para que nós possamos assim lembrar quem somos nós. E aqui é mais forte ainda que as anteriores, para mostrar quem somos nós. Olha os exemplos que ele vai dar aqui, como são impressionantes. Considerar-vos-ei como uma lesma asquerosa que tudo estraga com a sua baba, como um sapo repugnante que tudo envenena com a sua peçonha, ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. Então, queridos irmãos e irmãs, se não fosse o grande São Luís que dissesse isso, eu nem repetiria, mas como foi ele que disse, está aqui na sequência da nossa formação, é muito bom que nós ouçamos essas expressões utilizadas por São Luís. São fortes, mas é uma realidade da vida.
Esses somos nós quando não estamos sobre o influxo da graça, quando não correspondemos à nossa missão e à nossa vocação, quando deixamos o caminho da santidade de lado e vamos dar ouvido às outras coisas, demônio, carne e o mundo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa tantas coisas más. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade. Que os anjos digam amém. Com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e gostaria até de ser desprezado. Aqui é preciso dizer que quando a pessoa gosta até de ser desprezado, é porque já está caminhando num patamar elevado da santidade. Porque o nosso orgulho não suporta, a nossa vaidade não aguenta ser desprezado. Aí nós viramos uns tigres na reação. É impressionante. Vamos em frente. Durante a primeira semana, aplicaram todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição por seus pecados. Então aqui, nesse conhecimento de si mesmo, nós temos que pedir essa graça. Pedir perdão e obter, aqui como ele está dizendo, o conhecimento de si mesmo e a contrição dos pecados. Não é? Como seria bom também, eu já levanto esse véu, que obviamente, antes da grande solenidade, numa missa solene, em que a providência já está preparando para a nossa consagração solene, que nós façamos uma boa confissão de nossa vida, que nós possamos zerar as contas diante de Deus, que nós tenhamos um conhecimento de nós mesmos e uma contrição perfeita dos nossos pecados. Uma boa confissão, aí vai apagar tudo. Aí nós estaremos com a alma limpa, pura, humilde, para que nós possamos fazer esse ato de consagração à Nossa Senhora. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se nos 7 dias desta semana como essa lesma, como esse sapo, como esse porco, como uma serpente, um bode, ou então essas 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que foste um pouco de lodo. Lodo, nós viemos do pó. No que és um vaso de escórias. Quantas coisas nós temos dentro de nós que depois que nós morrermos, queridos irmãos e irmãs, somos comidas de vermes. É forte dizer isso, mas é São Luís que está afirmando isso. No que serás um pasto de vermes. Então esses somos nós. É por isso que é preciso ter presente isso no momento de fazermos um exame de consciência, termos uma contrição perfeita com toda humildade e fazermos uma boa confissão para a nossa consagração. Pedirão a Nosso Senhor e a seu Espírito Santo que os esclareça, dizendo que eu me conheça. É São Santo Agostinho que diz isso. É preciso que tenhamos luzes para nos conhecer bem, para que essa confissão borre todos os nossos pecados como um mata-borrão. Ou o Veni Sancte Spiritus, vem ó Espírito Criador, e dirão todos a ladainha do Espírito Santo e a oração que se segue. Recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão esta grande graça que deve ser o fundamento das outras, e para isso recitarão todos os dias a Ave Maristela e as ladainhas. E aqui vem agora, queridos irmãos e irmãs, textos fenomenais, magníficos, do conhecimento de si mesmo, que vai nos ajudar muitíssimo no nosso exame de consciência. E aqui nós terminamos a nossa penúltima aula de consagração à Nossa Senhora. Primeiro, o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo que a alma deve dar para chegar ao conhecimento de Deus. E aqui é o grande São João da Cruz que afirma isso. Então, é preciso de maneira muito especial focalizarmos a nossa oração para obter essa graça. O conhecimento de si mesmo é o primeiro passo que a alma deve dar para o conhecimento de Deus. Olha que bonito. 2. Examina-te a ti mesmo para conheceres quem és. Fazes o possível para conhecer-te. E aqui é São Basílio que diz. Então tudo, queridos irmãos e irmãs, é fruto de uma graça. É preciso que nós não tenhamos ilusão de nós mesmos. E é por isso que São Luís dá esses exemplos fortes. 3. Conhece-te, pois, alma formosa, já que és imagem de Deus. Conhece-te, pois, homem, já que és glória de Deus.
E aqui são parâmetros que os santos vão nos dando de quem somos também. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então é preciso considerar isso para, a partir desse ponto de referência, aonde é que nós estamos em função disso. Quem diz isso é o grande Santo Ambrósio. 4. Por não se conhecerem retamente, os maus não amam a si mesmos de verdade, mas amam aquilo que acham que são. Então aqui quem afirma isso é o grande São Tomás. Ilusão de si mesmo. E é por isso que muitas pessoas gostariam de ser literalmente idolatradas, porque não têm o conhecimento de si mesmos. Querem se colocar no lugar de Deus. Que tristeza! E essas pessoas que vivem, elevam isso ao extremo, como não conseguem atingir isso que eles desejam, lamentavelmente, muitas dessas pessoas se matam. 5. Pois eu reconheço minha culpa e tenho presente o meu pecado. E o que assim reza não se ocupa com os pecados alheios, mas com os próprios. Pelo contrário, se examina a si mesmo, e não de maneira superficial, as apalpadelas, mas aprofundamento em seu interior. Não perdoa a si mesmo, é precisamente por isso pode atrever-se a pedir perdão. Esse não perdoar-se a si mesmo é justamente a pessoa reconhecer, eu sou esse miserável, sou esse pecador. Eu não tenho como me perdoar a mim mesmo. Eu não vou buscar atenuantes para as minhas faltas e os meus pecados. Esse sou eu, então devo buscar o perdão a Deus através de uma confissão muito bem feita. 6. Com muita frequência sucede que o mesmo desprezo de que são objetos os homens por parte do mundo os leva ao conhecimento de si mesmos. Quem afirma isso é o grande São Gregório Magno. 7. São mais perigosos e mais difíceis de remediar os vícios que têm aparência de virtude e se cobrem com aparência de coisas espirituais, que os que têm claramente por fim a malícia. Estes, com efeito, a exemplo das enfermidades que se manifestam com clareza, podem-se atacá-los de frente, curando-os no instante. Outros vícios, pelo contrário, camuflados com o véu da virtude, permanecem incuráveis, agravando o estado dos pacientes e fazendo-os perderem a esperança de um remédio. Muito impressionante isso, porque aqui que nós temos que tomar um cuidado, porque aqui o demônio se utiliza de uma estratagema mais subtil, ou seja, de fazer com que nós gostemos de chamar a atenção sobre nós de alguma coisa que tem aparência de bom e que efetivamente pode ser até bom. Só que nós estamos roubando para nós a glória devida a Deus, a glória devida a Maria Santíssima. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, vigilância, vigiai e orai para não cairdes em tentação. 8. Não quisera que ignorasseis, meus irmãos e minhas irmãs, de que modo se chega, ou melhor dizendo, se cai nestes caminhos. O primeiro degrau é a dissimulação da própria fraqueza, da própria iniquidade e do próprio fracasso, quando, perdoando-se o homem a si mesmo, autoconsolando-se, se engana. Então aqui são as 1000 justificativas, são as 1000 doutrinas que o demônio nos ajuda a criar em função dos nossos erros, para justificar os nossos erros e até pecados. Como diz o grande São Tomás de Aquino, ninguém faz o mal pelo mal, mas a pessoa faz o mal buscando uma justificativa para que dessa forma fique o mal praticado. É uma coisa muito impressionante. O segundo degrau é a ignorância de si, o que é mais lógico do que não ver suas chagas, especialmente se as tem tapado com o fito de não podê-las ver. Disto se segue que, ainda que outro as descubra, defende com obstinação que não são defeitos, deixando que seu coração se abandone a palavras enganosas para buscar escusas de seus pecados. E quem diz isso é o grande São Bernardo, sempre uma desculpa para justificar o pecado, achando que não é pecado. Mas no fundo a consciência acusa, no fundo a consciência dói. Quando a pessoa comete uma falta, comete uma atitude, comete um pecado e vai querer se justificar, no fundo é o orgulho. É o orgulho da serpente, é a vaidade do pavão, é aquela preguiça de combater um vício da tartaruga, como diz aqui o grande São Luís Maria Grignon de Montfort. 9. Mas aqueles que cobrem os olhos de seu coração com o véu dos vícios e, segundo palavras do Salvador,
Vendo não veem, entendendo não entendem, nem compreendem. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 13. São incapazes de apreciar no íntimo de sua consciência os pecados mortais. Então aqui nós temos que pedir essa graça. Nós estamos vendo que aquilo é errado. Eu não posso tapar os olhos em relação àquilo. Hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, se não tomarmos cuidado, o mundo que nós vivemos já justificou uma série de pecados e fica subentendido nas entrelinhas e através até de leis que justificam que não são mais pecados certas atitudes. Quando nós sabemos, são pecados graves que são cometidos contra Deus. Então nós não podemos achar que como muita gente comete um determinado pecado e tantos outros cometem também, que eu vou justificar a minha consciência dizendo que todo mundo faz, não é? É o famoso ditado popular, não é porque todo mundo se lança no abismo que eu vou me lançar também. É muito lógico. 10. O virtuoso se alegra de ser considerado pouco pelos demais. Pouco, não muito, pouco pelos demais. Porque vê confirmado nessa pouca reputação o que ele pensava de si mesmo. Como é bom a pessoa passar por alguns desprezos, passar até por algumas humilhações, queridos irmãos e irmãs, e queridos escravos de Maria Santíssima, queridos futuros escravos de Maria Santíssima, porque isso bate de frente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, etc. Isso quem afirma é São Gregório Magno. 11, e já estamos chegando no final, só temos mais um pontozinho. É próprio dos justos, nós acrescentaríamos, é próprio dos que estão se preparando para serem escravos de amor de Maria Santíssima, por causa de sua humildade, desmentir diligentemente e uma a uma suas boas obras narradas em sua presença. Ou seja, vamos dizer que eu fiz alguma coisa de bom. E chega alguém, olha, parabéns por essa atitude. Um justo, um escravo de amor de Maria Santíssima, vai sempre procurar desmentir diligentemente. De que forma? Caríssimo, caríssima, isso foi por causa da graça. Se fosse depender só de mim, estaria tudo perdido. Então, vai desmentindo dessa forma. E é próprio dos poucos retos dar a entender, excusando-se, que não têm culpas ou que são leves e poucas. Então, nunca tem defeito aqueles que gostam de ser elogiados. Não tem defeito. Então, sempre justifica. Estamos chegando no último ponto. 12. Os santos, em seu afã ilimitado pela santidade, descobrem em si, com rara sagacidade e condenam sem piedade, coisas que nosso olhar interior obscurecido não pode nem sequer suspeitar. E aqui, relembro novamente o belo exemplo de São Luís Maria Grignion de Montfort. Graças a Deus não vou pecar mais. E a totalidade das pessoas poderiam se levantar o problema, mas aonde é que esse grande santo está pecando? No entanto, ele se via com os olhos implacáveis em relação aos seus defeitos. É assim que devemos nos ver, não justificar os nossos defeitos. Aí eu diria assim, ampliá-los sim, para que eu possa vencê-lo. Isso é de fundamental importância. Queridos irmãos e irmãs, ainda vamos terminar essa meditação com uma pequena projeção de um pequeno audiovisual também. Com isso nós vamos concluir a nossa penúltima aula com um episódio muito bonito, uma história muito bem concebida de uma pessoa muito virtuosa que mostra muito bem, aqui é importante para nós, para a nossa formação, de que muitas vezes nós temos grandes planos e grandes metas para as nossas vidas. E Deus tem, sobretudo é Deus que nos dá essas metas. Nós devemos querer chegar à santidade. E aqui nós vemos quanta dificuldade nós temos para seguir essa via que Deus traçou para nós. Cada uma dos que nos ouvem nessa aula, um pai de família, uma mãe de família, mesmo tantos jovens que estão nos assistindo também, que estão se preparando para esse curso, nós almejamos a santidade. É o que Deus quer de nós. Muitas vezes, nessa caminhada, parece que todos os nossos planos estão dando errado. Então, eu diria assim, vamos desanimar então? Claro que não. Porque Deus está com as rédeas dos acontecimentos de nossas vidas. Ele está com a direção de nossas vidas. Então, por mais que aparentemente as coisas estejam dando erradas, nós devemos continuar.
com confiança, porque Deus está à frente, Nossa Senhora está à frente. Nessa pequena projeção, que conta a história de 3 árvores, elas vão, assim, exprimir de uma maneira muito bonita como todos os planos que elas tinham estavam dando errados. Mas como Deus estava à frente, no final de tudo, parecendo que tudo estava fracassado, elas deram o melhor de si e muito mais do que elas imaginavam. Queridos irmãos e irmãs, essas são as nossas vidas. Quando nós perseveramos na nossa fé, na prática dos mandamentos da Santa Igreja Católica e Apostólica Romana, frequentamos os sacramentos, confissão, comunhão, enfim, tudo aquilo, temos devoção aos sacramentais, nós nunca vamos desanimar, por mais que aparentemente as nossas vidas estejam dando erradas. E até é interessante dar errado que nós fazemos esses exercícios tão bons aqui que São Luís nos recomenda, não termos ilusão de nós mesmos. Então, vamos agora para essa pequena projeção que vai fazer bem a todos. Havia, no alto de uma montanha, 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. É bonito, vamos imaginar, é até inocente, quase se diria, é uma história de conto de fadas, mas que tem tanta relação conosco. E depois, o que aconteceu com essas 3 árvores que tinham esse sonho maravilhoso? Das 3, a primeira pensou. O que a primeira pensou? Olhando para as estrelas, portanto uma alma contemplativa, vamos comparar a almas. Disse, eu quero ser um grande baú, mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. Veja, aqui de uma meta muito elevada, interessante. A madeira que aquela árvore produzia, ela queria que um dia fosse um baú cheio de preciosidades. Isso é bonito, é uma imagem alta. Vamos lá. E a segunda árvore, o que ela pensou? Vamos ver. A segunda árvore também teve um pensamento muito elevado. Ela olhou para o mar, e olhando para o mar, ela suspirou, eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. Também uma grande meta teve essa segunda árvore. A primeira, um baú para transportar tesouros. A segunda, uma grande embarcação para transportar reis e rainhas. E a terceira árvore, o que ela pensou? Vamos ver. A terceira árvore olhou o vale e disse, quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muito bonito também. Todas as 3 tinham metas fenomenais. Ou seja, vamos fazer uma aplicação. As 3 árvores queriam chegar à santidade, como nós queremos chegar à santidade. E vamos ver qual foi o desenrolar do sonho de cada uma dessas árvores. Vamos lá. Primeira árvore. Bom, as 3, obviamente, muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Ainda está se cumprindo as metas da santidade delas. E aí, vamos em frente. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. O que queria a primeira? Ser um baú de joias. Ela se transformou num quê? Num coxo de animais coberto de feno. Nossa, tudo é errado. E a segunda? A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. Meu Deus, que decepção! Queria ser uma grande embarcação para transportar reis e rainhas, pescadores rudes, peixinhos todos os dias. Nossa, que fracasso! E a terceira? A terceira, mesmo sonhando em ficar no alto de uma montanha, e quem olhasse para ela lembrasse de Deus, acabou cortada em grossas vigas e colocada do lado de um depósito. Meu Deus, virou uma madeira qualquer. Então, vejam só, todos os 3 planos estavam dando totalmente errado. Um excelente exercício de humildade. O orgulho foi pisado. E aí, qual foi o desenrolar dessa história que começou muito bem, parece trágica? Vamos ver o final dela. Mas numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde haviam 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê nascido no coxo de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, o menino Jesus.
Então vejam, ela queria joias, queria raridades, ouro, prata. Não foi nada disso. Mas o que ela recebeu é o Criador dos tesouros. Então era justamente a manjedoura de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podia ser mais. Em frente. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas, quando o mar se enfureceu, o homem levantou e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Que maravilha! Da mesma forma, aquele barquinho que sonhava em transportar reis e rainhas, deu tudo errado até esse momento em que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, foi transportado naquele barquinho. Portanto, foi muito mais do que imaginava a segunda árvore. E a terceira? A terceira árvore, tempos mais tarde, se espantou, quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas no terceiro dia o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, metas fenomenais, santidade, o caminho para chegar até essa meta, fracassos em cima de fracasso, decepção em cima de decepção. Portanto, fizeram esse exercício de pisar no orgulho, nas vaidades, nos caprichos e tudo mais, mas depois, perseverantes, cada uma deu o melhor de si. E aí, vamos à conclusão da história. Quando as coisas não parecem estar acontecendo da maneira que você gostaria, tenha sempre presente a certeza de que Deus tem outros planos para você. E esses planos são sempre superiores aos nossos planos. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos aqui concluir a nossa penúltima aula de consagração a Nossa Senhora. Vamos perseverar, vamos pedir graça sobre graça para que nós possamos, todos os dias, crescer nesse desejo de entrega a Maria Santíssima, baseado nessa bela meditação e reunião que hoje nós tivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!